Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô chegando aqui para mais um conteúdo que espero que possa te ajudar no seu dia a dia, porque se é problema seu, é problema nosso. E o conteúdo de hoje é um conteúdo que está no site da IDEO. Eu vou deixar o link lá no nosso backstage, k21.link/lovetheproblem. Lá no card do episódio vai ter o link para este conteúdo, para esse post do blog que eu tô comentando aqui com vocês. E o texto de hoje é 12 skills para darem 1 grau no seu crescimento em 2022, com licença poética para minha tradução não literal aqui. Eu que estou interpretando para vocês. O conteúdo é em inglês, no site da DO, vocês podem acompanhar por lá. Eu não sei se tudo vai caber certinho em um episódio aqui. Talvez eu faça 2, não sei. Vamos ver conforme o episódio vai andando. Então, bora lá! A primeira skill é revisão emocional. Problemas de comunicação, quando a gente não tá face a face com as pessoas, são muito comuns de acontecerem, né? Especialmente que a gente tá falando desse trabalho virtual. E nós sofremos com o que pesquisadores chamam de viés negativista. Então, tudo que está escrito de uma forma positiva, muitas vezes a gente percebe como neutro, e se está como neutro, muitas vezes a gente percebe como negativo. Então, a próxima vez que você escrever uma mensagem para uma pessoa, escrever o seguinte: a gente conversa amanhã, enquanto você quer dizer, tipo, o que você fez está muito legal, está muito bom, eu tenho algumas coisas para comentar, seria muito legal conversar com você sobre isso amanhã. Você pode acabar estragando a noite de alguém, né? Então, faça essa revisão emocional, escreva de fato aquilo que você está querendo trazer para a pessoa, sem deixar esses espaços abertos, porque a gente preenche com o nosso viés de negatividade. E também não marca simplesmente um one-on-one na agenda da pessoa, né? Então, pega lá, escreve por que você quer conversar com a pessoa, coloca suas motivações e daí manda o seu invite para a pessoa, tá bom? O segundo é cultivando a alegria, comemoração, celebração, como você quiser traduzir. A gente tem passado por anos de muito estresse, de más notícias, e que a gente está de fato dentro de videochamadas aqui o tempo todo, de uma forma que a gente não estava preparado e preparada para poder chegar nesse contexto, né? Então a gente está precisando trazer um pouco dessa alegria, dessa celebração para o dia a dia das nossas organizações. Faça isso de forma genuína nas suas interações, seja isso naquele papinho que eu digo que eu tenho habilidades do papo de elevador. Antes de começar uma reunião, conversa, bate um papo, celebra alguma coisa, coloque isso na lista, é tipo a resolução de ano novo mesmo, gente. Vamos celebrar mais e tentem celebrar todos os pontos que vocês podem encontrar, assim, para que a gente possa estabelecer melhores conexões e trazer um pouco mais de moral, né, dentro do nosso dia a dia que já tá tão estressante e distante. O terceiro é troque suas lentes. Normalmente a gente tem suposições muito rígidas sobre como o trabalho acontece, como ele é feito, quem deve fazer, e a gente acaba não explorando as oportunidades que essa troca de lentes, né, o mudar do olhar, nos proporciona. Então, no lugar de ter uma resposta imediata àquilo que já necessariamente você faria, tente explorar algumas oportunidades de interpretação das circunstâncias de forma diferente, assim. Troque suas lentes, né? Ou não olhe só a árvore, olhe a floresta, troque para uma perspectiva mais ampla, mude o ponto de vista. Então, explore essas opções no lugar de ter aquela resposta já preparada do nosso próprio viés, né? Nossa própria lente original. O quarto item é criando comunidades. Considere participar ou criar uma comunidade baseada em pares. Quando a gente participa de uma comunidade, eu posso dizer isso, sou cria de comunidade aqui, a gente não somente começa a ter essa sensação de pertencimento, mas como as nossas dificuldades, nossas dores começam a diminuir e a gente consegue de forma coletiva, usando dessa inteligência coletiva, nos ajudar e nos apoiar, tanto nas soluções desses problemas, como até mesmo emocionalmente pelo que a gente está passando, assim, né? Seja qualquer tipo de comunidade. Vou dizer para vocês, é o meu assunto do momento, eu entrei numa comunidade de paternidade. Pais com filhos em idades diferentes, situações completamente diferentes, se apoiando, trocando experiência, trocando vivências, respeitando e tendo empatia uns pelos outros. Então, considere isso. Entrar em uma comunidade ou até mesmo criar essas comunidades. E dentro das organizações de vocês, gente, façam isso. Façam isso por tipo de conhecimento, por alguma especialidade, por um grupo de pessoas, um tema de interesse. Façam comunidades, promovam comunidades. Quinto item, acho que vai dar tempo, hein? Experimentação em pequena escala. Eu acho que quem nos ouve aqui, isso não é uma grande novidade, mas vale a pena reforçar, né? Que a gente não consegue, de fato, resolver o desconhecido.
o que está por vir no futuro. Lançar grandes iniciativas, grandes coisas, achando que a gente vai ter a melhor resposta, não é uma verdade. Então, vamos explorar as oportunidades que estão surgindo, de futuros que podem emergir em forma pequena e experimental. E não se complicando e se amontoando de coisas super complexas que a gente, quando termina de fazer, não atende àquela expectativa, ou mesmo o mundo mudou, né? Porque, de fato, as coisas mudam. O 6º item é aterrando no propósito. Eu gostei dessa tradução literal de grounding. É aterrando mesmo. Muita gente fala de conectar ou de cultivar essa conexão entre o nosso trabalho e o nosso propósito. A gente já falou várias vezes aqui no Love the Problem, a gente já falou algumas vezes lá no Pontes e Elefantes, sobre o propósito evolutivo e sobre a nossa integralidade, né? Então, buscar entender o porquê do que a gente faz com que a gente, de fato, aterre isso ao nosso propósito individual ou ao propósito das organizações, né? Fazer isso pelo viés da organização também é importante. Por que a gente faz isso? Por que isso é necessário? O que a gente quer atingir com isso no final das contas, né? Isso lembra muito o Golden Circle também. Então, olhar pro propósito, o porquê do que a gente faz, Isso faz com que a gente consiga gerar mais motivação, seja pra gente ou para as outras pessoas que estão ao nosso redor, e nos ajuda a dar direção, dar segurança daquilo que a gente precisa fazer. Então, 2022, vamos aproveitar para aterrar o que a gente faz no nosso propósito e no propósito das nossas organizações. 7º item, liderando com empatia. A gente ainda está vivendo nesse mundo virtual ou híbrido, né? Em 2022, certamente a gente vai vivenciar isso por muito, muito mais tempo. Isso chegou no nosso futuro, né? Era algo tão distante e isso faz parte da nossa realidade atual, assim. E a gente precisa muito desenvolver essa habilidade, né? De ter empatia não só mais pessoalmente agora, mas sim virtualmente também, o que é um desafio um tanto maior. Mas eu acho que esse é um ponto que a IDEO traz aqui, eu concordo muito, em que a gente vai precisar desenvolver muito mais essa nossa capacidade de empatia, essa nossa liderança, esse olhar para as emoções e para as coisas que vão além do trabalho, né, do item por si só, assim. No Love the Problem tem rolado alguns episódios muito bons sobre isso, vale a pena você passar por lá. Tem o Liderança Espiritual, que abriu as portas para isso, e tem outros episódios vindo por aí também com esse conteúdo, então tem coisa que você pode explorar nesse universo também. Ah, e tem no podcast também Vamos Fazer Diferente, fala muito, muito sobre isso. Então aproveita, dá uma passadinha e consome os conteúdos das meninas lá do Vamos Fazer Diferente. 8º item, gerando espaço para mais vozes. A ideia aqui é começar a perceber as vozes que estão faltando. Quais são esses espaços vazios dentro das nossas organizações, dentro das nossas reuniões, dos nossos encontros? A gente está prestando atenção no poder e no privilégio que algumas pessoas têm nessas calls, nessas nossas chamadas e reuniões. A gente está prestando atenção do quanto eles ocupam de espaço, essas pessoas ocupam de espaço. A gente com certeza vai precisar desenvolver algumas habilidades e skills de facilitação para isso, porém é um ponto que a gente tem que trazer de atenção constante. Perceber as vozes que não estão sendo ouvidas ou que a gente não preparou um espaço seguro para elas. É muito importante que não é só abrir o espaço, é gerar um espaço de segurança onde as pessoas possam se expressar de fato. É isso, é 2022, a gente precisa falar cada vez mais sobre isso. 9º item aqui, gente. O 9º item é encontrando o equilíbrio. E aqui eu vou citar exatamente o que a Melanie escreveu. Exatamente não porque eu tô fazendo a minha tradução, tá, gente? O que a Melanie Bell Maeda escreveu foi o seguinte sobre encontrando equilíbrio. O que eu quero dizer sobre equilíbrio é encontrar caminhos para se mover entre dois estados. Ser ousado, mas realista. Ser persistente, mas entender que a gente precisa de momentos de conforto. Explorar o novo, mas encontrar satisfação naquilo que está estável e equilibrado, né? Então, parece resolução de ano novo de muitos, muitos anos, né? Eu preciso encontrar equilíbrio. Normalmente a gente vai com muita energia, muita sede, sempre somando. Mas onde estão os nossos limites? A gente se conhece de fato para conhecer quais são os nossos limites, o que a gente precisa determinar ou colocar de fato de limites naquilo que a gente faz. Quais são as nossas prioridades de fato? O que a gente consegue se adaptar de acordo com essas prioridades? E, inclusive, equilíbrio tem a ver com essa questão de prioridade, né? Eu não consigo fazer tudo, né? Ou ser melhor em tudo, ou explorar tudo. Isso pode acabar forçando a gente ter um olhar consciente para essa questão de equilíbrio na nossa vida e no nosso trabalho. 10º item é agilidade. E aqui a gente fala bastante, né? Tá aproveitando também para falar do
do Agile Girls, tem bastante conteúdo muito legal por lá também, que ajuda a dar repertório para essa agilidade, né? Que é essa nossa capacidade de adaptação. Então, enfrentar o desconhecido, dar alguns passos nesse caminho, aprender conforme as coisas vão acontecendo e melhorar diante daquilo que a gente vem experimentado. Então, essa experimentação consciente com um olhar de adaptação rápida é essencial, de acordo com a IDEO, aqui para dar um grau no seu desenvolvimento em 2022. 11º item é colaboração com significado. Eu acho que o ponto principal desse item que eles trazem aqui é que esse movimento para um trabalho híbrido, um trabalho virtual, fez com que aquelas sessões que normalmente eram de brainstorming livres, onde estava todo mundo junto, colaborando, mexendo, experimentando, pegando post-it de um lado, colando no outro, isso a gente acabou perdendo, né, de uma forma mais intensa. E criar um espaço onde a gente pode ter isso fora dos encontros presenciais é uma habilidade que a gente precisa desenvolver e tornar esses encontros colaborativos mais significativos. Então, preparar e conhecer formas, rituais de promover isso é essencial. E talvez o grande equilíbrio que eles trazem nesse ponto aqui é, no lugar da gente ter picos e vales, né, de grande colaboração e um momento de vazio, a gente tentar encontrar um caminho que seria tipo uma onda, onde a gente possa viver e construindo essa colaboração com significado no nosso dia a dia e não depender simplesmente de encontros presenciais. E o último item é liderando com perguntas. O nosso universo novo, né, o nosso cenário novo de pandemia e toda aquela incerteza que a pandemia esfregou na nossa cara, que a gente sempre viveu, só não quis aceitar, faz com que as pessoas que estejam liderando outras pessoas precisem revisar algumas das formas que fazem isso, assim, né? A gente era muito acostumado a olhar para o trabalho que as pessoas estão fazendo e não perguntar para elas, necessariamente, por que elas estão fazendo, como elas estão se sentindo, o que está acontecendo, do que ela está sentindo falta. Então, essa liderança com perguntas, acolhendo as pessoas, além do seu simples item de trabalho, faz com que a gente consiga até mesmo diminuir essa carga emocional, coisas que levam pessoas para burnout, pessoas que se tornam transparentes nas organizações, assim, né, não vistas e tudo mais. Então, liderar com perguntas é também mais uma habilidade que o pessoal da IDEO diz que vai dar um grau no seu desenvolvimento em 2022. Então é isso, gente. Se você quiser ler o artigo detalhadamente, não essa tradução maluca que eu fiz conectando com outros pontos que a gente tem vivido aqui nas organizações, o link vai estar lá no nosso backstage, k21.link/lovetheproblem, o link do artigo vai estar lá, o link dos podcasts que eu citei aqui, a gente fala muito sobre eles, mas eu queria dar um espaço neste post especificamente para citar todos eles. Ainda tem o Segue o Flow, né, que eu não conectei com nenhum ponto diretamente aqui, mas para dizer dessa nossa rede podosférica aqui, né, essa conexão que existe entre esses podcasts e que você pode explorar, além dessas dicas da IDEO, muitos outros conteúdos que estão nos outros podcasts, tá bom? Um beijo e até mais. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.